10. Falarei um pouco agora sobre morfossintaxe. É isso aí. Na verdade, vamos falar da língua portuguesa agora de uma forma que não aparece muito nas gramáticas, nem nas aulas não, que é misturando morfologia e sintaxe, para que você não perca a noção do todo. Por isso, um pouco de morfossintaxe, olha, morfologia e sintaxe. Morfologia e sintaxe. É a ideia, analisar ao mesmo tempo, dar exemplos para que você perceba ao mesmo tempo a morfologia e a sintaxe. Vamos combinar o seguinte: do lado de cima da frase, da oração, vamos analisar a morfologia. Do lado de baixo da oração, a sintaxe, beleza? Do lado de cima a morfologia, do lado de baixo a sintaxe, para organizar a nossa vida aí. Pode ser? Do lado de cima a morfologia, do lado de baixo a sintaxe. Morfologia é a palavra, né? Eu faço uma análise morfológica quando eu quero saber qual é a classe gramatical da palavra. Morfologia é o estudo da palavra. Por exemplo, acho que não está muito difícil para você perceber que isso aqui é um substantivo. Morfologicamente é um substantivo. É um substantivo. A morfologia disso é substantivo. Isso aqui é um verbo. Acho que não é muito difícil você perceber que isso é um verbo. E eu estou fazendo uma análise morfológica, analisando a classe gramatical da palavra. Isso aqui é outro substantivo. Beleza ou não? É outro substantivo. Tranquilo? Acabei de fazer uma análise o quê? Morfológica. Do lado de baixo eu farei a análise sintática. E analisar a sintaxe é analisar a função que a palavra exerce dentro da oração. Para começar, acho que não é muito difícil você perceber que isso aqui é o sujeito. É o sujeito da oração. E esse é um verbo nocional. Não é verbo de ligação, lembra? Não é verbo de ligação. Se é verbo nocional, é intransitivo ou transitivo. Esse aqui é transitivo direto. Porque quem ama, ama algo. E o objeto direto está aqui. Pronto. Acabei de fazer uma análise morfossintática da oração. Analisei do lado de cima a morfologia e do lado de baixo a sintaxe. A morfologia em cima e embaixo a sintaxe. Agora, eu quero fazer uma análise interessante demais, chamada de análise estrutural. Uma análise bem interessante, chamada de análise estrutural. E essa análise é legal porque você percebe o que está dentro do que. Você percebe realmente a sintaxe, a estrutura da oração de verdade. Quer ver? Olha só, análise estrutural. Ó, atenção. Eu falo assim: puxa, não está muito difícil perceber que isso aí é uma oração, né? É uma oração. Tranquilo, tranquilo. Uma oração. E é uma oração, eu coloco esse O de oração. Se é oração, é porque dentro da oração eu tenho sujeito e tenho predicado. Eu tenho sujeito e tenho predicado dentro da oração. Beleza, beleza. Tranquilo, tranquilo. Eu tenho sujeito e tenho predicado dentro da oração. O sujeito, nesse caso, é um nome que faz o papel de núcleo, que é João. E quem é o predicado? Nesse caso, o predicado é um verbo transitivo direto, mais um objeto direto. E esse objeto direto é um nome, que é música. Puxa, essa é a estrutura da oração João ama música. É porque eu posso até dizer o seguinte, ó. Olha só. João ama música. E eu acabei de fazer uma análise estrutural. Essa análise estrutural ajuda demais a entender como é que a oração funciona, como é que as partes se encaixam. Beleza ou não? Como é que as partes se encaixam? É porque aí você entende que este objeto direto está dentro do predicado, que está dentro da oração.
Agora, olha essa outra aqui, muito parecida. A única diferença é que essa outra tem preposição, mas é muito parecida. Viu aí? Então, nesse caso, eu tenho João, substantivo. Não vai esquecer que nós combinamos que do lado de cima analisaríamos a morfologia. Você lembra? A classe gramatical, a morfologia do lado de cima. João gosta, gosta é verbo. Esse de é preposição, que está ligando gosta a música numa relação de subordinação. A preposição liga termos dentro da própria oração e estabelece relação de subordinação. Música é substantivo. Música é substantivo. E essa análise que eu acabei de fazer é a chamada análise morfológica, em que eu disse quais são as classes gramaticais. Ou seja, eu analisei as palavras. Do lado de baixo, eu quero fazer agora uma análise sintática. E aí eu chego e falo que isso aqui é o sujeito. Isso aqui é um verbo. Opa! Um verbo agora transitivo indireto. Um verbo transitivo indireto. Beleza? Porque o verbo pediu preposição. A ligação é indireta. Então eu tenho um verbo transitivo indireto e o objeto indireto. Interessante. Na escola, na sua vida escolar, normalmente o professor, os livros didáticos vêm e falam que isso aqui é o objeto indireto. Até por uma questão didática, né? Até por uma questão didática. Mas, na verdade mesmo, a preposição não faz parte do objeto indireto. A preposição liga o verbo ao objeto indireto. Mas ela não faz parte nem do verbo, nem do objeto indireto. E a preposição não tem função sintática. E o que significa falar que ela não tem função sintática? Significa falar que ela não participa da oração. Não faz parte nem do sujeito, nem do predicado. É só um conectivo, é só um conector. Vou chamar só de conectivo, vai. Conectivo, só isso. E vamos fazer também a análise estrutural, claro, né? E essa análise estrutural, como você já percebeu, ajuda demais a entender o processo, né? Ajuda muito a entender o processo. Então, olha só, por favor. Eu posso falar para você que eu tenho uma oração. Esse O é o O de oração. Beleza ou não? Essa oração tem sujeito e tem predicado. Tem sujeito e tem predicado. O sujeito é um nome, que é João. O predicado é um verbo transitivo indireto, mais um objeto indireto. É esse que é o predicado. O verbo intransitivo indireto, é gosta. O objeto indireto é um nome, que é música. Então fica assim, ó. Olha só. Olha só como é que vai ficar. João gosta música. É essa a estrutura da oração. Mas, professor, cadê o D? O D eu coloco apenas para encaixar. Ele não faz parte das partes da oração. Ele aparece só como um encaixe. Aparece apenas para estruturar a oração. Interessante, né? Perceba como que essa análise morfossintática ajuda você a entender como é que as partes se encaixam. Isso contribui para que você compreenda uma série de coisas. Isso contribui para que você compreenda muitas coisas ao mesmo tempo, na mesma frase. Eu falei de muita coisa ao mesmo tempo e fazendo muito mais sentido. Porque aí você percebe como é que tudo se encaixa. Quer ver? Mais alguns exemplos, olha só. Mais alguns exemplos. Vou apagar aqui e colocar mais exemplo, olha só. Olha só. Se eu coloco assim,
Se eu coloco assim, olha só. Derrubei a água aqui. João viajou. João viajou hoje. Viu aí, criatura? E eu quero fazer análise morfossintática. Do lado de cima, morfológica. Nós já combinamos isso, né? Do lado de cima, morfológica. Acho que não é difícil perceber que isso aqui é o substantivo. Esse é o verbo. Fechou. Do lado de baixo, sujeito. Do lado de baixo, a sintaxe. A função da palavra dentro da oração, sujeito. E esse verbo é um verbo intransitivo. Porque é um verbo que não pede objeto. Então é um verbo intransitivo. E o que acontece? Do ponto de vista estrutural, está assim. Eu tenho oração, sujeito e predicado. Certo? Sujeito e predicado dentro da oração. Essa oração, o sujeito tem nome, que é um núcleo, vou colocar N de núcleo, beleza? E um predicado. O predicado é só um verbo intransitivo. Fechou, fácil. Eu tenho João viajou. João viajou. E se eu colocasse João viajou hoje? Nesse caso, olha só, eu tenho, de novo, substantivo, verbo, e lembrar que essa análise que eu estou fazendo é morfológica, né? Esse hoje está ligado ao viajar. Mas, professor, isso é objeto? Não, criatura, é advérbio. Lembra? O advérbio aparece ligado ao verbo, dando uma circunstância. E nesse caso, uma circunstância de tempo, uma circunstância temporal. Isso aqui é um advérbio de tempo. Beleza? É um advérbio temporal. Do lado de baixo, a análise chamada de análise sintática. Acho que não está muito difícil perceber que esse aqui é o sujeito. E o verbo continua intransitivo. Por quê? Porque advérbio não complementa o verbo, não é objeto. Advérbio é apenas um circunstancializador. É só um termo acessório. É só uma informação a mais. É só uma informação a mais. Poxa, eu estou informando quando ele viajou. Ele viajou hoje. Ele viajou hoje. É só uma circunstancialidade. Ah, e por favor, você aprendeu que todo advérbio funciona como adjunto adverbial. Adjunto adverbial. Sem exceção. Todo advérbio na sintaxe é adjunto adverbial. E agora vamos fazer do lado de baixo essa análise estrutural que nos abre a cabeça para que possamos compreender uma série de coisas. Olha, eu tenho oração, esse O é de oração, e dentro da oração eu tenho sujeito e tenho predicado. Sujeito e predicado. Beleza ou não? Sujeito e predicado. Sujeito, núcleo. O núcleo é o próprio João, é o nome, é o núcleo, João. Quem é o predicado? O predicado é um verbo intransitivo e um adjunto adverbial. Vamos combinar o seguinte, ó. Esse azão, vamos chamar de adjunto adverbial. Beleza? Então, fácil. João viajou hoje. Beleza? Veja o tanto que essa análise morfossintática é uma chave para você entender várias coisas ao mesmo tempo. E eu vou continuar nas próximas aulas usando essa análise morfossintática para acrescentar novos conteúdos, beleza? Espero você. Um abraço.